Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre comportamento de fé. E quando nós olhamos as Escrituras, elas falam de comportamento. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante, ele vai falando que a fé sem obras é morta. E ele vai falando de Abraão e como ele foi justificado. Depois que ele fala de Abraão, o pai da fé, ele fala de Raabe. Ele diz, de igual modo, ou semelhantemente, Raabe, a meretriz, não foi justificada quando guardou os espias e despediu por outro caminho. Quem é essa mulher? Era uma mulher prostituta. Mas lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, diz de Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth. Essa mulher entrou na genealogia de Jesus. Às vezes nós precisamos ter atitudes fortes. O que fazer quando você está diante de uma crise? Precisa se separar para com Deus e saber o que o Senhor quer de você. Para você não ser influenciado por pessoas, vai falar com Deus. Talvez o Senhor está requerendo de você um jejum prolongado. Talvez é ir pedir perdão e se acertar com uma pessoa que você carrega um rancor. Talvez passar mais tempo na palavra, talvez Deus quer isso de você. Talvez se calar diante de uma situação que você já falou tanto dela e não mudou. No calar, Deus age. Talvez ofertar na vida de alguém que você nem tem interesse de ofertar. Esses dias eu estava separado uns dias com Deus e Deus me deu uma família. Eu não estava a fim de ofertar naquela família, mas lá tinha crianças e eu tinha que ir lá e ofertar. Às vezes você direciona as suas ofertas, às vezes você precisa deixar Deus direcionar. Às vezes você precisa tirar um tempo maior de oração, fazer algumas vigílias. Às vezes você nunca foi fiel no pouco, precisa aprender no que Deus está requerendo, entender no que Ele está requerendo a sua fidelidade. Você já ganhou alma para Jesus? Talvez você precisa ganhar vidas para Jesus. Eu acho que será uma coisa difícil você se apresentar diante de Deus e não ter ganhado vidas para Jesus, não ter discipulado pessoas, não ter gastado seu tempo com tantas coisas inúteis. Talvez é tempo de você começar a fazer discípulo. É uma ordem de Deus, e de fazer discípulos. Você não tem que fazer discípulos porque você é líder de uma denominação. Você tem que fazer discípulos porque você nasceu de novo. Você precisa passar isso para as pessoas. Talvez Deus esteja requerendo algo de você e você não está entendendo. Ou às vezes o inimigo nos para, porque Deus permite. E às vezes Deus para um homem ou uma mulher porque requer dele atitudes. Aquela mulher, Raabe, se viu diante de uma situação, ela viu que o exército de Israel vinha destruindo tudo. Quem era ela? Uma pobre pecadora. Mas ela entendeu que aquele dia ela tinha que ter uma atitude do lado do povo de Deus e muito forte. Ela correu risco de vida. Da fraqueza ela tirou força, da morte ela tirou vida. Por causa da atitude. Às vezes você se encontra numa situação, mas não pensou em dizer, Deus, o que o Senhor requer de mim, do que eu tenho que abrir mão. Talvez você precisa fazer um sacrifício financeiro. Lembro que o primeiro sacrifício financeiro que eu fiz, quando Deus me pediu uma casa, eu tinha 2 casas. Quando Ele me pediu a primeira casa, eu comecei a orar pela minha esposa. Aquilo foi muito trabalho, nós mexíamos na lavoura, no mato, no campo. Era difícil a nossa vida para construir aquelas casas. Eu orando por ela e ela orando por mim, porque Deus tinha falado com nós. Talvez é tempo de você madrugar. A madrugada tem um lugar marcado com o Senhor. Talvez é dia de você perguntar, Senhor, o que você requer de mim? Muitas vezes eu me vi em situação e o Senhor estava requerendo de mim atitudes. Às vezes um concerto com alguém, às vezes um tempo maior na palavra. Agora esses dias, eu estou num propósito todos os meses, eu me fecho 3 dias. E não falo com pessoas. A única pessoa que eu me relaciono com ela é minha esposa. Se tem uma situação que ela não resolve, a minha esposa resolve qualquer situação. Se ela não resolve, ela sabe quem resolve.
Eu me separo para ficar sem conversar com ninguém, para me ficar com Deus. É como que eu estou dando um dízimo do meu tempo. Você sabe que nada é mais requerido que teu tempo nesse tempo. O inimigo tem que saber que eu sou fiel no meu tempo com Deus. Então eu fico com a Bíblia, com alguns livros, escrevendo, fazendo rascunhos, às vezes gravando um áudio, um celular que não fala com ninguém, deixando algo gravado num gravador, me preparando para aquilo que o Senhor requer de mim. O que Ele está requerendo de você? Saiba que o Senhor requer coisas dos seus filhos e das suas filhas. Se separa para Ele e pergunta, e Ele vai te responder. Ele é breve para te responder. Às vezes tem situações que com uma palavra que Ele te dá, se resolve e muda todas as suas circunstâncias. Às vezes tive que me calar diante de situações e quando me calei, Deus agiu. Eu aprendi a me calar. Ou falar só com Deus, não falar com ninguém. Se separar para Ele. Deus te abençoe nesse caminho de ouvir Deus e saber o que é que Ele está requerendo de você. Aquele que mais é dado, mais é requerido. Deus te abençoe.